Olá, sejam bem-vindos à nossa oitava aula, onde após nós criarmos o fluido e propormos a cinética da reação, agora nós vamos propor a simulação completa de um reator PFR encamisado para a produção de comeno. Bem, gente, para começar essa simulação, temos que atentar a algumas coisas. Algumas dicas, na verdade. A primeira, no caso, é você vir nessa parte aqui da aba Start e nessa parte aqui de colocar as suas unidades em SI. A segunda coisa que eu gostaria de comentar é que é importante nesse momento você fazer um snapshot de tudo que você fez até agora, porque eu mesmo tive que fazer uma segunda simulação, porque aquela primeira eu acabei modificando muito e esqueci de tirar um snapshot, então, por consequência, acabei modificando ela tanto que tive que criar uma nova. Então é importante nesse começo aqui a gente tirar um snapshot a respeito desse início aqui. Bom, mas agora propriamente para a aula de hoje, vamos então começar a simulação dessa reação do comeno, né? Bom, para isso a gente precisa de algumas especificações de informações a respeito do processo, como ele vai acontecer. Para isso, então, trouxe aqui novamente o documento auxiliar, que vai nos dizer a respeito dessas especificações, como por exemplo, a entrada dos reagentes possuem valores fixos de vazão molar, de pressão, de temperatura e dos componentes do fluido criado, que no caso o benzeno vai assumir a metade da composição e o propeno e o propano vão compor o restante. O reator também possui especificações quanto ao número de tubos, o tamanho dos tubos, o diâmetro dos tubos, a densidade do catalisador utilizado, a fração de vazios, o coeficiente de transferência global, U, e a queda de pressão. Bom, então indo aqui no software Vevo novamente, já tiramos nosso snapshot, então vamos modificar então, a partir da entrada. Bom, vamos colocar aqui novamente nossos reagentes. E, bem, o que nós temos como variáveis fixas, então? Essa variável aqui diz respeito à fração mássica, nós podemos verificar pela unidade de medida. Ela não é fixa, na verdade o que vai ser fixa nesse momento vai ser a fração molar, que vai assumir então o valor de 321,7. Bom, a pressão vai assumir o valor de 30.000 ou 3.075 kPa e a temperatura vai ter o valor de 340 Celsius. Temos que especificar também a respeito da composição molar do nosso fluido, onde o benzeno vai assumir o valor de meio, propeno de 45 e o propano, que vai ser a nossa impureza, de 0,05, constituindo então um total 1 kmol. Temos que confirmar o restante das informações. Para isso, basta apenas clicar aqui e dar um Enter. Bom, uma vez então que a nossa entrada já está disposta de todas as informações, vamos passar para o reator. O reator tem muitas informações, mas o que nós temos que fixar a respeito dele? Bom, o primeiro de tudo é colocar o modelo cinético de reação que nós criamos, que no caso está nessa biblioteca aqui, reação do comeno. O segundo passo é a base dos cálculos serem feitas em volume de catalisador e não por volume do reator. Por massa de catalisador e não volume do reator. Bom, adiante nós temos algumas especificações de projeto a respeito do número de tubos, que no caso assume o valor de 234 tubos ao todo, de cada qual com comprimento de 6 metros, e o diâmetro deles foi dado em polegada, então nós podemos modificar a unidade de medida clicando aqui na lateral. No caso de polegada, assumindo o valor de 3. Bom, em seguida nós vamos ter a parte hidráulica, que é a queda de pressão. Ela é mantida em 50 kPa, tal qual o padrão. Temos a fração de vazios também, que é de 0,5. E temos a densidade do catalisador, que no caso assume um valor diferente deste, sendo de 1.600 kg por metro cúbico. Até então, nós podemos observar que a conversão, com base nesses dados que nós colocamos, nós estamos tendo uma conversão de em torno de 37%. Mas ainda falta modificar esse componente aqui.
Esse componente aqui, ele na verdade, ele fala a respeito do número de discretizações a serem realizadas. Em outras palavras, quanto maior esse número assumir, maior esforço computacional você vai ter na sua máquina para realizar a simulação, entretanto, ela será de forma mais precisa. Então, nós vamos assumir aqui um valor de 50. Para ter certeza que toda a simulação está ocorrendo de forma correta, a conversão nossa tem que assumir em torno de 0,44. Ok. Bom, sendo assim, essa foi a parte da criação da simulação do reator. Só que essa reação é uma reação do tipo isotérmica. Então, nós temos que fazer alguma coisa quanto à liberação de energia que não está tendo aqui. Então, nessa simulação aqui, está tendo um acúmulo dessa energia. Então, nós temos que resolver isso fazendo um escape para essa energia. No caso, nós vamos encamisar esse reator. Bom, o nosso sistema ele já está bem. Então, nossa simulação está andando de uma forma bacana. Entretanto, ela não está real o suficiente ainda, porque a nossa operação ela está acontecendo de forma isotérmica. Mas, na realidade, essa reação ela tem a liberação de calor, ela é do tipo exotérmica. Bom, para resolver isso, então, nós vamos criar um sistema de resfriamento que, no caso, vai servir como se fosse a camiseta do reator, para que a troca de calor aconteça enquanto a reação acontece. Para isso, então, nós vamos inserir aqui uma entrada. Essa entrada ela vai ser composta de água em formato de vapor, no caso aqui na parte de fluids e na parte de steam. Bom, nós também vamos modificar a temperatura desse sistema para 40 graus Celsius. O restante nós vamos apenas confirmar. Bom, na sequência nós vamos precisar de um recipiente para que essa troca de calor seja feita. Nós vamos adicionar esse vaso aqui, esse drum, que é um vaso de separação, onde nós basicamente vamos adicionar aqui a entrada do vapor d'água, esse vaso. E nós precisamos também de saídas, 2 saídas ao todo. Uma para a parte de cima, que é onde vai sair o nosso vapor após a troca térmica, e um na parte de baixo, que vai servir meio que como dreno, se caso durante a troca de calor ocorra de sair alguma parte líquida, esse dreno aqui vai servir justamente para isso, para poder fazer a retirada dessa parte. Bom, fazendo então as devidas conexões, temos então que controlar melhor esses fluidos que estão passando por aqui. Para isso nós precisamos inserir válvulas, tanto na entrada quanto nas saídas. Aqui. Bom, válvula. Tá, não foi conectado aqui. Sim, agora sim. Inserindo a válvula então. Vamos confirmar as informações das válvulas. Informações a respeito de queda de pressão. Ok. O nosso próximo passo então seria fazer com que todo o vapor que venha a acontecer da troca de calor, do trabalho realizado pela reação e da entrada do vapor que será feita a troca de calor aqui, nós vamos querer então que esse vaso aqui ele sirva que depois da troca de calor saia apenas vapor dele, que esse dreno aqui, esse sistema de drenagem não vai nem precisar ser utilizado devido à nossa condição ser de saída apenas de vapor. Bom, para isso então nós vamos ter que fazer algumas modificações a respeito da válvula do dreno, no qual nós vamos especificar o CV, que no caso é o coeficiente da válvula, e nós não vamos especificar a variável man-pulse, que no caso é a variável a posição da válvula. Nós vamos deixar para o solucionador do Aveva fazer esse cálculo aqui para a gente. Estou precisando confirmar mais alguma informação. Ok. Bom, a próxima etapa então é
no reator, vamos habilitar então a opção de utilitário. No caso aqui ele está operando no regime ideal de isotérmico e nós vamos adicionar o utilitário nele. Aqui, repare que acontece duas coisas. A primeira é que no reator vai vir a opção de utilitário e que no próprio sistema do reator vai abrir uma nova aba, a aba do utilitário, onde tem informações a respeito, nas quais nós vamos modificar o coeficiente global aqui, U, para 60, que foi uma especificação de projeto dada para a gente. Bom, uma vez feito isso, então, nós podemos fazer a conexão do utilitário ao vaso de troca de calor. Opa. Aqui, conexão feita. Bom, ok. Uma vez conectado, então, a próxima etapa, então, seria... Ok, repare, então, que a simulação ficou super especificada. No caso, nós temos variáveis especificadas demais. Aqui até diz que precisamos remover uma especificação. Essa especificação escolhida vai ser a pressão de entrada do vapor d'água. Nós vamos deixar o próprio solucionador fazer esse cálculo para a gente, para que ele calcule da melhor forma que a pressão de entrada ajude para justamente sair apenas vapor do vaso de troca térmica. Bom, agora nós temos também que fazer algumas outras especificações, como por exemplo, nós precisamos especificar a respeito aqui do nosso tambor, nós precisamos especificar a variável VF, que no caso é a variável a quantidade de mol de vaporização. Nós vamos ter que especificá-la e o sistema novamente vai ficar super especificado. Para isso nós vamos retirar então o valor nós vamos não especificar o valor da vazão máxima de entrada. E, bem, a respeito dessa variável VF, como nós queremos que 100% da quantidade saia em forma de vapor, nós vamos então colocar aqui o valor de 1 para que 100% do valor saia em forma de vapor. Observe que enquanto a gente fez isso, essa válvula mudou de cor para vermelho, indicando que ela está fechada, ou seja, não há necessidade de fazer nenhuma drenagem, pois não está tendo líquido, apenas vapor saindo aqui em cima. Bom, esse então foi a nossa simulação para o nosso reator. A conversão dele, na verdade a conversão dele mudou aqui para 0,52, só que essa ainda não é a conversão máxima. Na realidade, então, na próxima aula nós vamos ver como utilizar uma ferramenta do Aveva para identificar então qual seria o melhor cenário para fazer a conversão mais alta possível para essa simulação aqui, no caso desse reator encamisado. Bem, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado.